Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 7 de fevereiro, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Vieram de longe, com um objetivo muito claro: provocar Jesus, observar se Jesus cometia algum erro para poder condená-lo à morte. Porque os mestres e doutores tinham ciúme de Jesus, tinham inveja, porque cada vez mais a multidão que seguia Jesus aumentava e o grupo dos que seguiam os mestres e doutores da lei diminuía. Não que o povo, as autoridades, os mestres se importassem com a multidão, mas é porque diminuindo o povo, diminuíam também as ofertas. E Jesus arrastava a multidão para si. E eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa como lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Aqui não se trata de uma questão de higiene. É muito importante lavar as mãos antes da refeição, é muito importante lavar bem e higienizar os pratos, vasilhas e talheres. Aqui não se trata de uma questão de higiene, mas de uma questão religiosa. Os judeus, as autoridades, os mestres, cobravam, exigiam e praticavam isso como algo religioso, como uma norma, como algo de fé. E isso impedia que as pessoas procurassem o essencial, se dispersavam naquilo que não tinha tanto valor, tanta importância, e se esqueciam do amor, da caridade e do perdão. Os fariseus, então, e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada me adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Jesus desmascara as autoridades do seu tempo, porque viviam grande hipocrisia, pois falavam e não viviam, pregavam e não praticavam. Se importavam com legalismos, com coisas exteriores que não tinham tanta importância, e se esqueciam de praticar o bem, e se esqueciam dos mandamentos do Senhor. Por isso Jesus disse: vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Eles elaboravam inúmeras tradições, passavam isso de pai para filho e se esqueciam do essencial, se esqueciam dos mandamentos do Senhor Deus de Israel. E Jesus disse-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao pai ou à mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Vejam só, meus irmãos e irmãs, aqui está o perigo das tradições inventadas, das tradições elaboradas, pois elas esvaziam as leis do Senhor e chegam ao ponto de deixar o pai e a mãe morrer à míngua, chegam ao ponto de deixar os pobres com fome para poder se justificar, justificar o egoísmo, justificar a indiferença. Muitos ainda hoje dizem: não ajudo fulano porque pode trabalhar, não ajudo fulano porque ele é alcoólatra, é drogado, é vagabundo. Sempre houve e sempre haverá pessoas que preferem justificar
para não fazer o bem, preferem justificar, para não ajudar o próximo. E disse Jesus que essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com tradições que vos transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. O profeta Jesus denuncia a hipocrisia, a falsidade daqueles homens, mas nós não podemos julgá-los e condená-los, pois nós também somos assim. Temos que diariamente lutar contra o pecado, para que o reino de Deus possa acontecer em nossa vida. Conversão sincera e constante para o reino, para os pobres, para o próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.